Opa, tudo bem? Thales Jordan do Desvendando Exatas aqui. No vídeo de hoje, a gente vai revisar algumas relações que eu considero essenciais para que você integre com muita tranquilidade as famosas potências de funções trigonométricas. Estou falando aqui de integrais de cosseno ao quadrado, secante ao cubo, tangente à quarta, cosseno à sexta e por aí vai. Essas integrais são consideradas vilãs nas universidades, só que, obviamente, aqui no Desvendando Exatas você vai ter o trilho, você vai ter o caminho. E, obviamente, esse trilho, essa trajetória vai se basear na matemática básica, então algumas relações trigonométricas, como por exemplo as fundamentais da trigonometria, são consideradas básicas, a gente vai partir delas, vamos ali obter relações, por exemplo, como cosseno da soma, seno da soma, mas também a gente vai se basear aqui em conteúdos predecessores, como por exemplo, derivada da secante, derivada da tangente, integral da secante e por aí vai. Depois, quando a gente tiver ali um grau maior ou igual a 3, a gente vai perceber que existe uma receita. Basicamente ali um passo a passo, um método que vai fazer com que você resolva essas integrais com muita tranquilidade. Que basicamente elas, depois que você aplica esse método, você vai chegar em integrais em que você vai precisar simplesmente aplicar substituição simples ou integração por partes. Belezinha? Sem mais delongas, bora pro vídeo, mas não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar com cada vez mais pessoas, tá bom? Vamos lá! Ok, gente, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é revisar algumas relações que tem que estar no sangue. Essas aqui você tem que colocar no HD porque elas são essenciais. E a primeira delas, que a gente vai ver aqui, é justamente a tangente de x. Eu tenho certeza que você sabe que a tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. A segunda delas é a secante, que a gente não utiliza tanto assim no ensino básico, mas que ela é essencial aqui no cálculo de nível superior. Então, a secante de x é justamente o inverso do cosseno de x. Já já a gente vai utilizar essa relação aqui, por exemplo, para deduzir a relação trigonométrica fundamental que envolve secante e tangente. Beleza. A terceira é justamente a principal forma da relação trigonométrica fundamental. Estou falando o seguinte, de seno ao quadrado de x mais, vamos colocar esse 2 aqui mais bonitinho, então seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Ou seja, se eu tiver o seno, por exemplo, a gente pode encontrar o cosseno simplesmente passando, né, o seno ao quadrado para o outro lado, então eu elevo esse seno ao quadrado, passo para o outro lado como negativo, tiro a raiz quadrada e a gente consegue obter ali o cosseno do ângulo. Belezinha? Então essa é a relação trigonométrica fundamental, ela é essencial. Belezinha? A próxima relação é justamente o cosseno de A mais ou menos B. Então, cosseno de A mais ou menos B. O que eu estou querendo dizer aqui? Que se eu tiver dois ângulos, A e B, a gente pode obter o cosseno da soma ou o cosseno da diferença. A fórmula é basicamente a mesma. Ela tem que estar no sangue porque a gente usa toda hora. Você vai ver que a gente vai demonstrar expressões para o cosseno ao quadrado e para o seno ao quadrado, que vai depender justamente do cosseno da soma. A gente vai mostrar uma relação envolvendo o produto entre seno e cosseno que depende do seno da soma. Então são relações que, assim, considero essenciais para que você tenha aí no sangue. E aí, o que a gente faz? Como é que a gente faz aqui? Para a gente obter o cosseno da soma ou da diferença, a gente faz assim, ó. Cosseno de A, cosseno de B, multiplicados, troca, ou seja, a gente inverte o sinal. Se eu estou falando da soma, do cosseno da soma, a gente vai aplicar um menos aqui na fórmula. Se eu estou falando do cosseno da diferença, a gente vai aplicar um mais aqui na fórmula. Então, a gente troca o sinal. Então, é menos, mais. Então, se ele é mais, menos, aqui é menos, mais. Seno de A, seno de B. Ou seja, cosseno de A, cosseno de B, troca seno de A, seno de B. Agora, e o seno da soma ou da diferença? A fórmula é um pouco diferente e agora qual é a grande sacada, né? É que o sinal é mantido. Então, se a gente está falando de mais menos aqui, vai aparecer mais menos na fórmula. Então, seno de A mais ou menos B, A mais ou menos B, é igual a seno A cosseno B, seno B, cosseno A.
o sinal que tem aqui é o mesmo que tem lá. Então, esse aqui é o seno da soma ou da diferença. Ou seja, se a gente está falando de A mais B, vai aparecer um mais. Se a gente está falando de seno de A menos B, vai aparecer um menos. Tranquilo? Essas 5 relações aqui tem que estar no sangue. A gente vai utilizá-las para demonstrar algumas igualdades posteriormente, que por sua vez vão ser essenciais para calcular algumas integrais. E a primeira dessas igualdades é justamente a relação trigonométrica fundamental, só que na forma da secante e da tangente. Então o que a gente está falando aqui, né? A gente sabe que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então o que acontece? Se a gente dividir essa expressão inteira aqui por cosseno ao quadrado de x, obviamente a gente está supondo que o cosseno ao quadrado é diferente de zero, porque divisão por zero não pode, né? O que a gente vai ter aqui? Nós teremos então seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x, certo? Mais cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Aqui de cara a gente já sabe, né? Cosseno ao quadrado por cosseno ao quadrado vai dar 1. Então essa parcela aqui a gente já sabe que vai ser igual a 1. Ok, mas o que a gente pode fazer com as outras duas? Perceba aqui que na primeira expressão, seno ao quadrado por cosseno ao quadrado, nós podemos colocar o 2 como uma potência em evidência, né? Que é uma propriedade de potenciação. Então a gente vai escrever como seno sobre cosseno ao quadrado. Analogamente, 1 sobre cosseno ao quadrado é a mesma coisa que 1 ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, e a gente pode fazer a mesma coisa. Lembrando que 1 ao quadrado é igual a 1. Então, a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai aqui aplicar a propriedade da potenciação. Olha a matemática básica aí, né? Isso implica, então, que a gente tem seno de x sobre cosseno de x, tudo isso elevado ao quadrado, porque o quadrado pode ir tanto para o numerador quanto para o denominador, mais 1 é igual a 1 sobre cosseno de x, tudo isso elevado ao quadrado. Só que quem é seno sobre cosseno? Seno sobre cosseno é a tangente de x. Quem é 1 sobre cosseno? 1 sobre cosseno é justamente a secante de x. Portanto, o que a gente tem aqui? Nós temos a tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x. Ou, ainda, né, só inverter no lado, secante ao quadrado de x é igual a 1 mais a tangente ao quadrado de x. Essa é conhecida como a relação trigonométrica fundamental na forma da secante e da tangente. A gente utiliza muito isso aqui para resolver, por exemplo, substituição trigonométrica e essas integrais de potências de funções trigonométricas. Tranquilão? Vamos lá. Agora, a gente vai obter relações que envolvem cosseno ao quadrado de x, seno ao quadrado de x e, obviamente, seno vezes cosseno, usando simplesmente cosseno de A mais B e seno de A mais B. Tranquilão? Vamos lá para a próxima tela. Ok, gente, vamos agora obter cosseno de 2x e posteriormente obter relações para o cosseno ao quadrado e para o seno ao quadrado. Então qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui? A gente vai partir da equação do cosseno da soma, ou seja, cosseno de A mais B. Atente-se ao sinal. Lembrando que o cosseno da soma vai aparecer um menos, tem que trocar o sinal na forma. Então isso aqui vai ser cosseno de A vezes cosseno de B menos, porque lembra que tem que trocar o sinal, seno de A vezes seno de B. Só que o que acontece? Se A é igual a B, que é igual a X, a gente tem o seguinte, ó. Perceba que onde tiver A, eu vou colocar X, onde tiver B, eu vou colocar X também. A igual a B, que é igual a X. Já já você vai entender o porquê que a gente está fazendo isso. Então, cosseno de X mais X é igual a cosseno de 2x. X mais x é cosseno de 2x, que é o cosseno do duplo ângulo. Então, vamos ter aqui cosseno de x vezes cosseno de x, só estou substituindo, menos seno de x vezes seno de x. Só que quem é cosseno vezes cosseno? É cosseno ao quadrado. Quem é seno vezes seno? É seno ao quadrado. Então, a gente vai ter cosseno ao quadrado de x menos
seno ao quadrado de x. Então, isso implica o seguinte, que o cosseno do duplo ângulo, ele é justamente cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. E essa relação aqui ela é muito importante, porque ela vai permitir com que a gente obtenha uma forma, digamos assim, alternativa para cosseno ao quadrado e seno ao quadrado. E essas fórmulas, por sua vez, elas vão permitir que a gente integre funções como cosseno ao quadrado e seno ao quadrado diretamente, simplesmente utilizando essas relações. Então, essa equação a gente vai chamar de 1. Só que a gente sabe o seguinte, sabemos, né? A gente acabou de ver que a relação fundamental da trigonometria, que envolve seno e cosseno, é justamente seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, a gente sabe que isso aqui é sempre igual a 1. A gente vai chamar essa relação aqui de 2, certo? Mas perceba o seguinte, perceba que se a gente quer, por exemplo, obter uma expressão para o cosseno ao quadrado, eu tenho que isolar seno ao quadrado aqui na expressão 2 da relação trigonométrica fundamental, ou seja, eu vou passar o cosseno ao quadrado para o outro lado, e aí depois a gente vai substituir aqui na equação 1. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então isso implica o seguinte, que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Portanto, se a gente pegar essa expressão do seno ao quadrado e substituir aqui na equação 1, nós teremos o seguinte, cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x, só estou repetindo, menos, agora a gente vai substituir ali, 1 menos cosseno ao quadrado de x, que vai ser igual então, ó, perceba, menos com mais 1, porque perceba que o 1 aqui está positivo, então vai dar menos 1, menos com menos cosseno ao quadrado de x vai dar mais cosseno ao quadrado de x. Então teremos cosseno ao quadrado de x menos 1 mais cosseno ao quadrado de x. Então isso implica o seguinte, que cosseno de 2x é justamente 2 vezes cosseno ao quadrado de x menos 1. Agora, se a gente quer isolar cosseno ao quadrado, vamos passar o menos 1 para o outro lado e simplesmente vamos depois dividir por 2. Ou seja, a gente está falando aqui ó, de 2 vezes cosseno ao quadrado de x, só trocando de lado ali a igualdade, não muda nada, vai ser igual a 1 mais cosseno de 2x. Perceba que o cosseno de 2x já estava positivo, o menos 1 passou para o outro lado também positivo. Então, simplesmente passando 2, dividindo todo mundo, isso implica, portanto, né, que o cosseno ao quadrado de x é igual a meio mais cosseno do duplo ângulo sobre 2. Então, essa expressão aqui ela é importantíssima para que a gente resolva integrais de potências de funções trigonométricas. E a gente vai ver agora o seno ao quadrado de x. E a única coisa que vai mudar nessa equação é justamente o sinal. Enquanto no cosseno ao quadrado é mais, no seno ao quadrado a gente vai mostrar que é menos. Belezinha? Bora lá! Tranquilo, né, gente? Agora a gente vai obter aqui uma expressão para o seno ao quadrado de x. A gente acabou de ver que o cosseno do duplo ângulo é cosseno de x mais x, que é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. É justamente nossa expressão 1. Só que, mais uma vez, a gente vai utilizar a relação trigonométrica fundamental. Só que agora a gente quer obter uma expressão para o seno. Então, a gente tem que isolar o cosseno ao quadrado na relação trigonométrica fundamental. Então, sabemos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Se a gente quer isolar o seno ao quadrado na equação 1, a gente tem que isolar, nesse caso aqui, cosseno ao quadrado. Então, vamos passar o seno ao quadrado para o outro lado. Então, isso implica que cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Portanto, o que a gente tem aqui? Nós temos que cosseno do duplo ângulo, cosseno de 2x, é igual a cosseno ao quadrado, que é justamente 1 menos seno ao quadrado, 1 menos seno ao quadrado de x, menos o próprio seno ao quadrado de x. Só que menos seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x é menos 2 seno ao quadrado de x. Então, isso é 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de x. Agora, olha só o que a gente vai fazer, né?
Isso aqui, vamos primeiro escrever de uma forma mais condensada, para ficar mais claro. Cosseno de 2x é igual a 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de x, ou seja, só peguei esse lado aqui, que é igual a esse lado, e agora está aqui a mágica. O menos 2 seno ao quadrado de x, a gente vai passar para o outro lado, vai ficar positivo. O cosseno de 2x que está positivo vai vir para cá negativo. Então, isso implica o seguinte, isso implica que 2 vezes seno ao quadrado de x, 2 vezes seno ao quadrado de x, é igual a 1 menos cosseno de 2x. Ou seja, estava negativo, foi para o outro lado positivo, estava positivo, veio para o lado de cá negativo. Passando 2 dividindo, isso implica, então, que o seno ao quadrado de x é igual a meio menos, vamos deixar até aqui em vermelho, menos cosseno de 2x sobre 2. E aqui está a relação para o seno ao quadrado. Conforme eu havia comentado anteriormente, a única diferença para o cosseno ao quadrado é justamente o sinal de menos. Agora, a nossa última relação aqui desse quadro é justamente o seno do duplo ângulo e sua relação com seno vezes cosseno. A gente vai integrar, por exemplo, cosseno à quarta e a gente vai utilizar essa substituição para poder facilitar a solução da integral. Então, o que a gente viu? Vimos que seno de A mais B é o seguinte, é seno A cosseno B, seno B cosseno A. O sinal que tem aqui é o mesmo que tem lá, ou seja, no seno, diferentemente lá do cosseno, em que a gente trocava o sinal, né? Perceba que aqui a gente trocou o sinal, aqui a gente mantém o sinal que está lá do lado esquerdo. Então, se é seno da soma, vira um mais. Se é seno da diferença, vira um menos. Agora, se A é igual a B, que é igual a x, isso implica o seguinte, seno de x mais x, que é justamente seno de 2x, seno do duplo ângulo, é igual a seno x cosseno x, estou só substituindo ali, ó, seno x cosseno x, mais seno x cosseno x. Agora, seno x cosseno x mais seno x cosseno x é 2 vezes seno x cosseno x. 2 vezes seno x cosseno x. Então, isso implica o seguinte, que o seno de 2x é igual a 2 vezes seno de x cosseno de x. Portanto, se a gente passar o 2 dividindo, a gente vai chegar na seguinte relação. Seno de 2x sobre 2 é igual a seno x cosseno x. Essa relação também é super importante para resolver as integrais de potências de funções trigonométricas. A gente vai utilizar lá, por exemplo, a integral de cosseno à quarta. A gente vai chegar numa expressão de seno cosseno e vamos substituir por seno de 2x sobre 2. Belezinha? Tá tranquilo até agora, né, gente? Já estamos quase acabando. Agora, para finalizar, a gente vai relembrar aqui algumas derivadas que também são essenciais para resolver essas integrais. A gente está falando aqui da derivada da tangente, da derivada da secante. E depois vamos dar uma relembrada na integral da secante, que também vai ser essencial. Mas vamos lá. A derivada da tangente e da secante a gente vai obter aqui utilizando conhecimentos prévios de derivação, regra do quociente das derivadas. Então, vamos lá. Quem seria a nossa tangente linha de x, né? A derivada da tangente? Ora, nós sabemos que tangente é seno de x sobre cosseno de x. Só que a gente quer a derivada. E o que a gente sabe da regra do quociente das derivadas? A gente pega a derivada da de cima, então é seno linha de x, vezes a de baixo, que é cosseno, menos, troca aqui o sinal, menos a de cima, que é seno de x, vezes a derivada da de baixo, ou seja, cosseno linha de x, sobre o quadrado da de baixo, cosseno ao quadrado de x. Então, derivada da de cima vezes a de baixo, menos a de cima vezes a derivada da de baixo, sobre o quadrado da de baixo. Quem é a derivada do seno? É o cosseno. Então, isso aqui vai ficar cosseno de x vezes cosseno de x. Menos seno de x. Quem é a derivada do cosseno? É menos o seno. Então, aqui vai ficar menos o seno de x.
Agora, tudo isso é dividido pelo cosseno ao quadrado de x, certo? Agora, cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado. Menos seno vezes menos seno é mais seno ao quadrado. Então, a gente vai ter aqui igual a cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. E olha aqui a nossa relação trigonométrica fundamental. Tudo isso dividido por cosseno ao quadrado de x, como aqui a gente tem a relação fundamental, né, da trigonometria, isso aqui é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Só que quem é 1 sobre cosseno ao quadrado? Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre cosseno de x, tudo isso elevado ao quadrado. Só que 1 sobre cosseno é a secante. Então, temos aqui então a secante ao quadrado de x. Então, a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Isso aqui também vai facilitar bastante. Principalmente lá a integral de secante ao cubo, quando a gente vir, a gente vai utilizar essas relações, né, tanto da derivada da tangente quanto da secante. É importante saber isso, tá? Agora, derivada da secante também é um resultado importante, por exemplo, lá na integração de secante ao cubo. A gente vai usar bastante isso aqui, tá? A derivada da secante é justamente a secante linha de x, que é igual. Quem é a derivada da secante? É 1 sobre cosseno, porque a secante é 1 sobre cosseno, só que derivada aqui. De novo, aplicando a regra do quociente, a gente vai ter a derivada da de cima, que é 0, vezes a de baixo, que é o próprio cosseno, menos a de cima, que é 1, vezes a derivada da de baixo, que é a derivada do cosseno. Então, tudo isso aqui sobre cosseno ao quadrado de x. A derivada do cosseno é menos o seno, então a gente vai ter menos 1 vezes menos o seno de x, dividido pelo cosseno ao quadrado de x. Só que menos 1 vezes menos seno dá o próprio seno de x, dividido pelo cosseno ao quadrado de x. Só que aqui está a sacada. A gente vai escrever cosseno ao quadrado como sendo cosseno vezes cosseno. Então, a gente vai ter seno de x sobre cosseno de x vezes 1 sobre cosseno de x. Então, perceba que a gente tem cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Agora, quem é seno sobre cosseno? Isso aqui é a própria tangente de x. E 1 sobre cosseno é a própria secante. Então, isso implica o seguinte, que a derivada da secante é justamente ela própria vezes a tangente de x. Essa relação aqui, ela é muito importante. Quando a gente chegar lá na integral de secante ao cubo, a gente vai utilizá-la diretamente. Tranquilão? Agora, para finalizar, uma coisa que tem que estar no sangue, né? A integral da secante. A demonstração dela é assim, não é algo tão intuitivo porque depende justamente de uma observação de um padrão. Então eu recomendo que você saiba que esteja aí no seu sangue, porque a gente vai utilizar bastante em integração. Então simplesmente saiba que a integral da secante é igual o ln do módulo da própria secante mais a tangente, mais uma constante de integração se for uma integral indefinida. Se você quiser que eu traga a demonstração dessa integral, comenta aí embaixo, belezinha? Então saiba o seguinte, que a integral da secante de x dx é igual a ln do módulo da secante de x mais a tangente de x mais a constante de integração. E aqui a gente finaliza a nossa revisão. Vamos fazer um apanhado agora geral, né? Então a gente conclui aqui o seguinte. Vimos todas essas relações aqui. Relações trigonométricas fundamentais, vimos aqui relações para o cosseno ao quadrado e para o seno ao quadrado, seno do duplo ângulo, isso é relação entre seno e cosseno. Revisamos derivada da tangente, derivada da secante e revisitamos a integral da secante. Essas relações, em conjunto ou não, né, a gente vai aplicar ou de forma direta, por exemplo, para integrar cosseno ao quadrado, a gente vai utilizar a relação que obtivemos aqui para o cosseno ao quadrado diretamente. Para o tangente ao quadrado, a gente vai utilizar a relação trigonométrica fundamental e justamente as relações para as derivadas ali, por exemplo. Agora, integrais de potências com grau maior ou igual a 3, a gente vai utilizar essas relações de forma combinada. A gente vai ter uma metodologia para poder fazer essas integrações. Então, primeiro a gente vai separar ali numa parcela quadrática. Por exemplo, seno ao cubo, nós vamos escrever como sendo seno vezes seno ao quadrado. Secante ao cubo, nós escreveremos como secante vezes secante ao quadrado. Cosseno à quarta, a gente vai escrever como sendo cosseno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado. Tendo essa parcela quadrática, a gente aplica a relação trigonométrica fundamental. Por exemplo, para o seno, a gente vai utilizar
seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Para secante, a gente já vai utilizar secante ao quadrado igual a 1 mais tangente ao quadrado. Ou seja, separou na parcela quadrática, utilizou a relação trigonométrica fundamental adequada, faz álgebra ali para fazer distributiva, separa em duas integrais. A gente vai chegar numa integral mais simples e a outra que é, entre aspas, mais complexa, agora vai ficar muito fácil. Por quê? Porque a gente já tem as ferramentas suficientes para resolver. Belezinha? Tranquilo, né, gente? Agora vai ficar muito fácil. Essas integrais que a gente mostrou na última transparência, a gente vai resolver uma a uma e aplicaremos justamente as ferramentas que vimos nesse vídeo. Perceba a importância de dominar certos conceitos mais básicos. Perceba que outras relações a gente consegue deduzir rapidamente. A gente não precisa decorar tudo. Então a gente parte de um princípio, tem coisas que realmente fica mais fácil estar no sangue, mas depois que a gente aprende a manipular, depois que a gente consegue entender ali o jeito, a gente obtém essas outras relações e essas relações mais básicas, né, elas podem perpetuar aí, elas na verdade vão perpetuar, ser perpetuadas para o restante da sua vida acadêmica. Então, a partir de agora a gente vai resolver essas integrais utilizando as relações essenciais do vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, comente. E claro, perceba que a gente vai ter um método para resolver principalmente integrais de potências cúbicas para cima, ou seja, grau maior ou igual a 3. Então, você vai perceber mais uma vez, né, que a gente vai quebrar uma parcela quadrática, aplicaremos a relação trigonométrica fundamental, desenvolveremos álgebra ali, propriedade integral, distributiva e por aí vai, substituição ou integração por partes. E a gente vai obter essas integrais com muita tranquilidade e isso nunca mais vai ser um problema para você. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de curtir, deixar o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas. Tamo junto nessa jornada. Tchau, tchau.